gente, nesse primeiro vídeo sobre o bloco 12, a gente vai pensar as primeiras questões do bloco. Inclusive, eu acho que vocês já estão percebendo que eu sempre divido, né, as questões em dois momentos, já que a gente tem duas aulas antes de vocês entregarem o bloco. Então, podem fazer o bloco de português, né, as questões de português com calma, porque vocês sempre vão ter dois vídeos sobre esse bloco para poder fazer. E, lógico, vocês também podem entrar em contato comigo. Para a gente falar sobre essas questões do bloco, a gente precisa entender, primeiro, ou pelo menos relembrar, né, duas classes de palavras da língua portuguesa: as de substantivo e as de adjetivo. O substantivo é uma categoria que diz respeito aos nomes, mas não pensem que é só nome próprio. É nome no sentido de palavras que nomeiam, que dão, de fato, identidade para as coisas. Lisane é um nome próprio e notebook é também um nome. Ambos estão tendo essa característica de identificar algo. Então, quando a gente fala em nome, na categoria nome, na língua portuguesa, a gente está falando dessa categoria que identifica algo ou alguém. Já os adjetivos, eles têm a função de caracterizar. Essa característica, ela pode ser dada para esses nomes, então os adjetivos eles podem caracterizar os substantivos. Então, se eu disser Lisane ansiosa, né? Então, ansiosa é uma característica de Lisane, está dando uma qualidade, não necessariamente positiva ou negativa, mas é uma qualidade, né, para Lisane. Notebook velho. Velho também está dando uma qualidade para esse notebook. Então, essa é a função dos adjetivos. E é preciso a gente ter essa lembrança em mente, porque a gente vai falar sobre concordância nominal. Inclusive, falando em concordância nominal, esse nome, concordância nominal, vem justamente do fato de que estamos observando a relação entre classes da categoria de nome, né? Além disso, a gente precisa entender o que é essa concordância. Concordância é a combinação. Quando a gente combina elementos que se relacionam, né? Então a gente faz isso com roupas, por exemplo. Né? As roupas estão concordando, as roupas estão combinando. A língua também vai reproduzir isso, né? A língua portuguesa. Então a gente vai ter elementos que, por estarem relacionados entre si, um está relacionado ao outro, eles precisam combinar. Né? Vejam que a gente tem dois exemplos aqui. Né? Notem que quando eu digo que eu tenho duas irmãs mais novas, primeiro eu tenho um numeral, duas. Então, irmãs ficou no plural, o substantivo irmãs, né, que está identificando o parentesco. Né? Irmãs está no plural porque tem que combinar com esse numeral duas, né, que indica o plural. E novas, esse adjetivo que está dando qualidade a essas irmãs também está no plural e no feminino, né? Eu não digo eu tenho duas irmãs mais novos. Perceba que é até estranho, né? Então, notem que a concordância nominal diz respeito justamente a essa combinação em relação ao gênero. Eu tenho que definir se essa combinação vai seguir o masculino ou o feminino. E também uma combinação que diz respeito ao número, se vai seguir o singular ou se vai seguir o plural. Notem que eu também tenho isso no segundo exemplo, aqui na caixinha rosa, que é almoço gostoso. Ora, almoço está nomeando, né, essa refeição, então meu substantivo. Gostoso é o meu adjetivo e ele está no singular masculino. Por quê? Porque o elemento que eu estou combinando com ele está no masculino e no singular. Então, a concordância nominal vai dizer respeito justamente a essas possibilidades de combinações que a gente tem e elas precisam seguir especialmente gênero, masculino ou feminino, e número, singular e plural. Bom, mas nem sempre a nossa comunicação é assim tão simples. Às vezes, os períodos que nós construímos, eles têm mais de um elemento, ou mais dois, três, quatro, vários elementos se relacionando entre si. Então, a gente precisa perceber como essas informações são organizadas. Eu posso tanto ter
substantivos seguidos por um único adjetivo, quanto eu posso ter um substantivo seguido por mais de um adjetivo. Percebam os exemplos da caixa verde e da caixa vermelha aqui em cima. Olhem só. Na caixa verde, a gente tem a situação de dois substantivos seguidos por um único adjetivo. Então, tem o almoço, meu primeiro substantivo, e o jantar, meu segundo substantivo, seguido apenas pelo adjetivo saborosos. Então, saborosos, ele pode ter a combinação de concordar com os dois, então por isso que ficou no plural, né? Então eu tanto estou dizendo que o almoço quanto o jantar foram saborosos, mas eu também poderia dizer, por exemplo, o almoço e o jantar saboroso da vovó. Então quando eu falo saboroso, então eu deixei de concordar com os dois, eu deixei de combinar com os dois substantivos anteriores e estou combinando só com o mais próximo, dando a ideia de que apenas o jantar foi saboroso, não mais tanto o almoço quanto o jantar. Então vejam que eu posso ter várias combinações. Então vejam que eu posso ter várias combinações, mas é preciso entender que essas combinações que eu posso gramaticalmente, elas vão afetar a construção de sentido. Inclusive, vejam aqui a caixinha vermelha, que nesse caso eu tenho um substantivo para dois adjetivos que vêm em seguida. Então, eu tenho adoro a comida italiana e japonesa. Então, aqui eu estou indicando que eu, de fato, gosto dos dois tipos de comida. E esse mesmo sentido pode ser abarcado se eu conseguir fazer a combinação dos dois. Adoro as comidas italiana e japonesa. Agora, perceba que, no segundo caso, eu tirei o artigo, o azinho, antes de japonesa e coloquei um a no plural antes de comidas. Então, sempre vai ter alguma diferençazinha, mas a combinação pode ser feita. Eu também posso reordenar isso, né? Como assim? Eu estava falando de substantivos seguidos por adjetivo. Agora já vai falar sobre adjetivo seguido por substantivo, né? Ou seja, o adjetivo está ali na frente. Vejam o exemplo da caixa rosa. Atenciosos, os meninos e as meninas. Atenciosos é um adjetivo e ele está concordando com os meninos. Ah, professora, mas e as meninas, elas não são atenciosas? Até pode ser. Até pode ser que elas sejam atenciosas. Mas quando o adjetivo estiver anterior aos substantivos, eu só vou poder concordar com o mais próximo. Então, os atenciosos está no plural e no masculino, porque meninos está no plural e no masculino. Se eu mudasse e falasse atencioso o menino e as meninas, perceba que as meninas continuam no plural e no feminino, mas atencioso ficou no masculino no singular, porque ele tem que concordar com o mais próximo, que é o substantivo masculino. Ok?